Boa noite, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, João Carvalho, um sindicalista, professor popular e historiador, e ele é um dos pioneiros no podcast de esquerda revolucionária, o Revolution. Boa noite, João. Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu queria que a gente começasse conversando como que surgiu a ideia de ser um comunicador social, né? E principalmente como que surgiu a ideia do seu podcast. Então, surgiu mais de uma necessidade que a gente foi se apercebendo do que de uma vontade em si, né? A gente já fazia participação em vários outros podcasts há mais tempo, né? Fiz várias participações no Anticast, fiz participação em outros podcasts, onde a gente normalmente era chamado quando tinha algum movimento social um pouco maior ou tinha alguma dúvida, né, de historiografia, e normalmente a gente aparecia lá. Quem criou o podcast comigo, quem co-criou o podcast comigo, foi o Zamiliano, né? E ele tinha um canal nessa época no YouTube chamado Fala Zamiliano. Ele é assistente social de formação e foi um dos primeiros canais, né, de alguém da esquerda revolucionária voltado para esse tipo de comunicação social. Durante o período logo pós-jornadas de 2013, o Zamiliano optou por parar com o canal dele por causa de trabalho, né? Porque assistente social é um trabalho muito demandante e que infelizmente paga muito mal. E a gente continuou fazendo essas participações e a gente viu que existia um vácuo, que existia uma necessidade. A gente queria ter um lugar que fosse nosso, que a gente não só participasse como convidado, mas que a gente pudesse propor as pautas, que a gente pudesse trazer à baila aquilo que a gente achava que faltava em outros podcasts, né? Então aí o Zamiliano falou isso comigo, eu achei a ideia genialmente maravilhosa. A gente se aproximou num primeiro momento de um outro amigo nosso também militante, o Diego Miranda, né? E o Lucas Ed, conhecido na internet como Poderoso Porco, que é de um outro podcast muito histórico, né, de quadrinhos. E a gente se juntou, os quatro, para criar o Revolution, que foi, de fato, o primeiro podcast, né, da esquerda revolucionária. Nesse momento que a gente cria o Revolution, a gente já tinha alguns outros comunicadores ocupando outros tipos de plataforma, né? O canal do Jones, por exemplo, estava começando no YouTube. Nessa época o Jones tinha 4.000, 3.000 seguidores. A Sabrina era um canal que vinha num crescimento muito forte, a Sabrina que participou de vários desses podcasts com a gente, não estou falando só do Revolution, mas desses outros podcasts que a gente ia como convidados, né? E a Débora e mais uns 2 ou 3, era um momento ainda muito incipiente, né, dessas participações, e a gente viu essa necessidade de ocupar em multiplataforma, né? Então, num primeiro momento, a gente optou por ir para o podcast, porque o podcast era um formato que estava esvaziado, né? O YouTube já tinha gente que estava ocupando, e o YouTube também ele demandava todo um conhecimento técnico e um ferramental que a gente não tinha acesso, né? A gente literalmente começou o podcast comprando 4 microfones de R$5 cada e gravando em casa, cada um do seu canto, e aprendendo edição de áudio meio que na patada mesmo, né? Com o tempo as coisas foram crescendo, inclusive assim, o Revolution ele cresceu visceralmente, né? O Revolution ele em menos de um ano atingiu acho que 5 milhões de downloads, foi um crescimento muito abrupto que a gente inclusive não esperava, a gente imaginava que tinha uma demanda, mas a gente não imaginava que tinha toda esta demanda. E aí, com o crescimento do Revolution, a gente decidiu trazer mais pessoas para poder fazer com a gente, né? E aí a gente chamou o Jones, que estava, né, despontando no cenário do YouTube, mas que já era um militante muito conhecido do ciclo de militância estudantil, principalmente, né? E a gente chamou a Larissa, né, que é uma mulher de ascendência romani, né? Então a gente achou muito importante também a gente ter um pouco mais de representatividade, e ninguém fala do Porre de Mós, ninguém fala do que o povo cigano passou, então a gente achou muito legal ela topar essa experiência e vir com a gente. E a partir desse momento a gente meio que fechou o que foi a formação clássica. O Lucas não pôde continuar, né? Infelizmente ele teve que sair logo no começo, assim, eu acho que ele saiu antes do 20º episódio, foi bem rápido. E a gente ficou fazendo o podcast por vários anos. Depois de alguns anos, quando o podcast já estava muito bem
colocado, já estava funcionando muito bem, eu optei por sair do podcast para abrir espaço para novos comunicadores, mas eu não queria deixar de fazer esse trabalho de comunicação, de educação popular, que eu acho que ele é muito importante. E esse foi um momento onde o YouTube estava crescendo, mas ao mesmo tempo foi um momento muito próximo de quando a Sabrina deixou de fazer o canal dela. E outros criadores estavam num boom de crescimento muito grande, né? O Chavoso tinha chegado rapidamente a 100 mil, a Laura Sabino estava começando a despontar. Eu comecei o canal lá atrás no podcast, na verdade, parei um tempo e depois regressei para o canal de uma forma mais perene, assim. E meio que foi isso, sabe? Foi a necessidade que foi nos levando a ver os espaços que estavam faltando e o que a gente podia construir ali naqueles espaços. E deu, assim, muito certo, né? A partir de muito trabalho coletivo, né? A gente conseguiu criar um podcast que serviu para a radicalização de muitas pessoas, que serviu para levar muitas pessoas, né, para a militância de fato, inclusive porque o nosso objetivo sempre foi esse, né, ultrapassar a barreira do virtual, mas entendendo o virtual como ferramenta, entendendo que ele é um espaço também a ser ocupado e um espaço necessário, né, quando a gente pensa, né, no que é toda a revolução midiática que acontece, né, na nossa sociedade e que a partir dali a gente podia engajar um novo crescimento da esquerda revolucionária no Brasil, porque nós que começamos, né, nós somos todos hoje homens de meia idade, né, então assim, para a internet nós somos avós, né, a gente começou quando a internet ainda era feita de bambu e a gente pegou uma época de terra arrasada, né, porque a nossa militância ela começa logo no momento de queda da União Soviética, queda do Bloco do Leste, fim da história, né, então a gente pegou esse momento de muita terra arrasada e a gente notava uma necessidade muito grande de reconstrução e nos faltavam os aparatos para chegar nessa reconstrução. E meio que as coisas foram se mostrando. Então, assim, a gente tem uma dívida de gratidão enorme com o Anticast, com todos os outros podcasts que vieram antes, que nos abriram as sendas, que nos abriram esses espaços e que permitiram que a gente pudesse fazer essa construção a posteriori. E a gente vê muito nas mídias, né, tem um senso comum muito grande que a esquerda não sabe se comunicar, que a direita faz isso muito melhor. Eu queria que você opinasse, né, quais são os nossos desafios dentro da comunicação e se você tem essa visão também que a esquerda se comunica de forma falha. O que acontece, né? Assim, primeiro a gente tem que entender várias coisas diferentes, né? A direita tem um acesso a recursos, um acesso a financiamento direto e indireto que a gente não tem e possivelmente jamais terá, né? O Brasil Paralelo é o maior anunciador do YouTube brasileiro e o segundo maior anunciador do YouTube brasileiro tem 3 vezes menos investimento num período de 5 anos do que o Brasil Paralelo tem. Né? Então a gente vê que esses órgãos de direita, eles têm um acesso, né, a conteúdo, a catapultar de forma inorgânica, né, os conteúdos dele que nós não temos acesso a dinheiro, a gente não tem acesso sequer a pagar 50 conto para fazer um ad de um videozinho. Né? Então, nosso conteúdo ele tem que crescer de forma orgânica e isso já é uma dificuldade muito maior. O algoritmo também ele é voltado para o que o sistema é voltado, que é oferir lucro para uma empresa que é uma plataforma privada proprietária. Né? Então a gente tem que entender também que uma vez que boa parte desses órgãos gastam dinheiros vultosos com anúncios, eles vão ser preferidos pelo algoritmo e nós seremos preteridos pelo algoritmo. Qualquer pessoa que estiver em casa, que quiser fazer um teste simples, abre uma aba anônima, abre o YouTube e vê o que o YouTube te coloca numa aba anônima. Né? Então, assim, é muito claro como que o algoritmo funciona e a quem que o algoritmo vai servir. Em última instância, a si próprio, porque o que ele quer é angariar dinheiro, não é uma questão moral, nem nada disso. Para além disso, de fato, houve um delay, houve um atraso muito grande de todos os setores da esquerda, tanto institucional quanto revolucionária, tanto a esquerda, né, progressista, social-democrática, quanto de uma esquerda revolucionária, em se aperceber dessas mudanças e em ocupar esses lugares.
né? Se a gente pensa na campanha, por exemplo, que levou o Jair Messias Bolsonaro à presidência, ele não começou aquela campanha como uma campanha tradicional. Essa campanha foi começada muitos anos antes, né, numa forma midiática muito mais complexa do que as outras campanhas eram. A gente tinha até então no Brasil as eleições basicamente sendo definidas por tempo de televisão. A grande briga que se tinha era qual coligação, qual coalizão vai conseguir ter o maior tempo de televisão necessário. E ele mostrou que aquilo estava completamente ultrapassado, né? E não é que ele mostrou, isso também é algo que vem de fora, né? A gente teve toda a questão da Cambridge Analytica, do Steve Bannon, né? Junto com a eleição do Bolsonaro, a gente tem a eleição do Duterte, a gente tem a eleição do Orbán, a gente tem a eleição do Trump e de vários outros, né? Mas que mostram que aquele modelo midiático, como a gente tinha conhecido até então, estava morto e enterrado. Né? Poucos meses antes da campanha, todo mundo considerava ainda o Bolsonaro como uma piada, né? E boa parte das pessoas foi brutalmente surpreendido, né? E aí a gente tem que entender exatamente essa questão de multimeios, né? O que catapultou tanto essa campanha? É só ver o depoimento do próprio Luciano Hang: eu não aguento mais pagar disparo de WhatsApp, né? E por que ele conseguiu pagar tanto de disparo de WhatsApp? Porque, em última instância, uma sociedade de uma falsa democracia liberal, ela é um bancão de negócios para aqueles que estão mantendo ela funcionando. Não é que exista um vácuo de legislação que não permitia com que isso fosse colocado como um crime eleitoral. É que não interessava colocar aquilo como um crime eleitoral e ponto. Então não foi colocado. Então a gente tem, de um lado, aporte financeiro muito vultoso, de outro, todo um algoritmo que vai ajudar. A gente tem que pensar também que, mesmo dentro da institucionalidade burguesa, a justiça vai operar de forma muito díspar para um lado e para o outro, e que, de fato, houve um atraso, que, de fato, houve uma demora muito grande de se aperceber, né, da necessidade de uma presença mais constante, de uma presença que não fosse somente em pleito eleitoral, né? Tanto que a gente vê o pessoal desesperado pedindo para todo mundo ir servir bolo e café para o Haddad. O Haddad não estava preocupado com a campanha. O PT não estava preocupado sequer em não ir contra o Bolsonaro. Eles queriam ir contra o Bolsonaro porque eles achavam que era mais fácil de ganhar. Né? O medo deles ali era, de fato, o PSDB, uma direita institucionalizada que morreu naquela campanha. Então, essa percepção veio a posteriori, né? Só que, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, do Revolution, eu estou falando lá de trás, eu estou falando de muitos anos antes disso acontecer. Ou seja, a gente conseguiu se aperceber a tempo, mas, obviamente, a gente não desvendou essa senda primeiro. Quando a gente entra para fazer esse tipo de presença na rede, a gente já está entrando numa posição de contrabalancear, de contrarrestar algo que já estava muito bem desenvolvido. E, inclusive, não só muito bem desenvolvido no Brasil, mas principalmente muito bem desenvolvido lá fora. Né? Essa mudança midiática que no Brasil a gente vai ter ela, principalmente a partir da década de 10 do século XX, ela é uma mudança midiática que já aconteceu na virada do século XXI, ela já aconteceu na virada do século XXI nos Estados Unidos e em outros locais. Né? Então, assim, Breitbart e outras grandes megacorporações que são voltadas para a extrema-direita, elas já têm um projeto de crescimento muito anterior a isso, elas têm um financiamento muito anterior a isso. Você tem diversos think tanks de extrema-direita espalhados pelo mundo inteiro, financiando esses movimentos, educando essas pessoas para fazer isso, né? E é muito pouco o que a esquerda consegue fazer em compensação, até por causa do aporte financeiro que um vai ter acesso e o outro vai ter. Então, como o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né, a gente precisa de continuar ele sempre, quanto mais gente estiver fazendo ele, melhor, mas a gente tem uma vantagem que é a organicidade do nosso trabalho. Né? Porque, de fato, as pessoas que vão nos conhecer, conhecem os comunicadores do campo progressista como um todo, e aquelas pessoas que ficam neste campo, elas se tornam também replicadores e comunicadores elas próprias nos mais distantes e distintos e variados locais.
né? Então, assim, é aquela coisa, um maluco tentando empurrar um muro é um maluco tentando empurrar um muro, sem maluco empurrando, o muro cai, né? E a tendência desse trabalho orgânico é dele trabalhar numa progressão geométrica, porque acaba que um chama 2, que chama 4, que chama 8, que chama 16. Então, por menores que ainda sejam boa parte dos números, pensando num absoluto da população, já são números muito vultosos se a gente for considerar o que era 10 anos atrás, né? A gente teve inúmeros momentos, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro, onde ele citava nominalmente comunicadores de esquerda. A gente não imaginaria isso acontecendo no governo anterior. Se porventura o Aécio tivesse ganhado, ninguém imaginaria o Aécio se preocupando com um youtuber de um canto ou de outro, né? Isso demonstra um crescimento muito grande. Quando a gente passa a pensar nos números e no alcance desse tipo de conteúdo, a gente tem gente do nosso campo, por exemplo, a Rita Von Hunt, ela tem 1 milhão e não sei quantos, quase 1,5 milhão, né? Se a gente tem uma população de 220 milhões de pessoas, nós estamos falando aqui de 0,7% da população brasileira segue esta pessoa. Quando a gente pega o número de visualizações única por mês somado de todo esse campo, você está falando que numa população geral de 100 pessoas, 4, 5, 6 conhecem essas pessoas, sabem quem que elas são, sabem o que elas estão comunicando, que é algo completamente inimaginável há 10 anos atrás. Se alguém em 2015 falasse os comunistas do Brasil vão pautar um debate público, os caras falavam quais são os comunistas do Brasil e em que fusca eles estão estacionados, né? Então, assim, por menor que sejam esses números gerais, em números relativos, eles são muito grandes. E maiores ainda são os números da organização das massas trabalhadoras que a gente consegue chegar. A UP hoje é o partido que mais cresce no Brasil, mais do que o PMDB, mais do que qualquer outro. E quando a gente pensa em grandes movimentos sociais, MTST, MST, MLB, qualquer um deles, né? A gente vê cada vez mais pessoas se juntando, tanto à luta proletária nas cidades, quanto à luta camponesa também nos campos, né? E a gente sabe que houve, né, uma presença importante desse boom que vem a partir dessa comunicação, né? Porque a gente conseguiu, de fato, mesmo que um espaço pequeno, criar esse espaço e, a partir desse espaço, trazer um ponto para o debate, trazer uma outra via possível de se imaginar o mundo, de se compreender a nossa realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho agora como que você se descobriu comunista, né? Porque eu falo assim, como jovem, como estudante, para a gente, às vezes, o comunismo é palavrão. Então, é muito difícil a gente tomar o passo, virar a chave e falar assim, sim, eu sou comunista. Então, eu queria que você voltasse, né? No início, como que você se descobriu? Então, é todo um percurso e é muito engraçado. O primeiro contato direto que eu tive com o comunismo foi por causa de uma carteirinha estudantil. Tá? Eu estava no 2º grau, eu precisava de ir num show e para eu ir nesse show eu precisava de ter 2 anos a mais do que eu tinha e me falaram, tem um pessoal que faz carteirinha no lugar, eles nem perguntam direito. Eu falei, lindo, vamos lá. Fui lá fazer a carteirinha, era de um grupo de maoístas, e aí a carteira era linda, na frente tinha um tanto de massas populares com as bandeiras assim, e atrás tinha escrito de todo tamanho. Os capitalistas são tigres de papel. Eu olhei para aquilo e falei, caralho, que foda. Eu nunca tinha, né, entrado em contato com aquilo e me chamou muita atenção e eu comecei a estudar um pouco, isso ainda no 2º grau. Quando eu entrei para a faculdade, aí sim eu procurei, né, ter um pouco mais de leitura, né, mas no começo eu tinha me aproximado muito mais dos movimentos anarquistas do que eu tinha me aproximado do comunismo, né? Então foi todo um acúmulo teórico que foi vindo durante esse período e aí depois, infelizmente, a realidade material é a melhor amiga de todos, né? Na hora que você está trabalhando todo dia e você precisa pagar todas as suas contas e você vê como que você é tratado, fica bem mais fácil, né? Então, assim, o sindicalismo nesse sentido me ajudou muito, né? Eu fiz história, depois de história eu fiz meu mestrado, durante esse período eu fui bolsista e fazia bico, eu já estava bastante radicalizado, mas aí quando eu passei num concurso e que eu vi a situação que a nossa categoria estava, foi, né, ali o momento onde eu de fato falei não existe outro caminho possível.
né? Então, assim, foi todo um acúmulo de leituras, de contatos, de militância estudantil, de militância na faculdade, de conhecer os locais diferentes, até eu reconhecer um local para chamar de meu. Né? E isso também é algo que eu gostaria de dizer para as pessoas. Muitas vezes a pessoa vê um comunicador ou conhece alguém e fala, porra, achei muito legal e tal, e vai e não se acha no primeiro lugar e aí não sabe o que fazer. Gente, é mais comum do que parece, todo mundo passa por isso. Eventualmente você vai achar um movimento, você vai achar um partido, você vai achar um lugar para você chamar de seu. O que você não pode é deixar de se organizar. Né? Então, assim, comigo também foi isso, foi um crescendo, foi um acúmulo, né? Mas, assim, a grande mestra a quem eu tenho que agradecer é a materialidade da prática, porque quando o bagulho aperta, o chicote estrala. Né? A corrente tem uma tendência muito grande de romper no elo mais fraco e nós somos o elo mais fraco. Né? E aí a gente se apercebe que nós somos o elo mais fraco, individualizados, atomizados, né, diante daquilo que a sociedade nos impõe, né, nesse individualismo burguês, onde basicamente a culpa de tudo é sua e tudo que dá certo foi o capitalismo que fez. E aí você começa a perceber que talvez exista uma outra possibilidade, talvez exista alguma outra coisa para além de uma sociedade predatória e exploratória. Né? E aí você descobre a organização e você percebe a força que a gente tem quando a gente está junto. Né? É muito fácil, historicamente, você olhar para trás e questionar as sociedades antigas. Né? É muito fácil olhar para o camponês de gleba e falar, por que você não se levantava contra o senhor feudal? Olha para o cara no Egito e fala, porra, por que você não se levantou contra esse cara? No dia de manhã você pega 3 horas de ônibus, vai trabalhar, volta, pega mais 3 horas de ônibus, dorme, você não tem tempo de fazer nada. Né? Então, assim, a gente está imerso na ideologia da nossa própria sociedade e é muito difícil essa ruptura. Né? Então, eu acho que é por isso que gente que trabalha onde eu estou trabalhando, os outros educadores populares, as outras pessoas que estão trabalhando com agitação, com propaganda são tão importantes, porque é muito mais difícil de se aperceber disso do que parece, mas uma vez que você se apercebe, não volta mais. Esse é um véu que, uma vez que é rasgado, você não consegue olhar para a sociedade de uma forma diferente. E eu queria também que a gente falasse sobre a política institucional, porque por mais que a gente entende que a gente só vai fazer a revolução por meio do rompimento com o capitalismo, não quer dizer que a gente tem que ficar alheio à política institucional. Eu queria que você falasse a importância da gente estar ligado a essa política e também da sua visão para 2026, né, com a extrema-direita crescente. Assim, uma coisa que é muito importante a gente falar é que o fato de você sempre buscar a pauta máxima não significa abandonar a pauta mínima. Mas o fato de você se contentar com a pauta mínima é a garantia que você fica sem pauta nenhuma. Né? Então, a gente tem que entender os limites da conciliação, os limites da reforma dentro de uma determinada sociedade, mas isso não significa não lutar por aquilo que é, em última instância, uma reforma. Né? Então, assim, uma campanha salarial é um movimento reformista, é um movimento dentro do modelo capitalista, ele não está questionando a validade da categoria salário, ele está questionando este salário sequer é o bastante para que aquelas pessoas se mantenham vivas. Um movimento como o movimento de reforma agrária não chama reforma primeiro e agrária depois à toa. Por quê? Porque nós estamos falando na concessão de títulos de propriedade privada. Só que quando você traz isso para um país que nunca fez a sua reforma, que nunca lidou com o final da sua escravidão, um país que não apenas, né, foi colonizado, como continua colonizado, um país que continua, inclusive, colonialista internamente. Aquilo que era para ser um movimento meramente, entre aspas, reformista, torna-se um movimento revolucionário. Quanto sangue não é vertido, né? O Chico Mendes falava, né, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Né? Então a gente tem que entender que mesmo que aquele movimento do qual você está participando em um determinado momento não seja a ruptura final aonde nascerá a revolução, ele é o acúmulo para todas essas lutas que caminham para uma outra sociedade possível.
Inclusive, se a gente pega a história do capitalismo, o que minimamente humanizou os últimos 300, 200 e tantos anos da humanidade, foram precisamente essas lutas. Foram as pessoas que morreram para que uma criança não possa trabalhar 14 ou 16 horas por dia. Foram as mulheres que morreram para poder votar. Foram os negros nos Estados Unidos que eram incendiados enquanto andavam de ônibus, né, numa sociedade que, teoricamente, já não era mais uma sociedade escravista. Né? Todos esses movimentos foram movimentos dentro ainda desse sistema. Foram, em última instância, movimentos reformistas. Mas é o acúmulo desses movimentos que minimamente humaniza o que é o capitalismo e que mostra a possibilidade desses avanços. Né? Então, eu acho que a gente não pode nunca perder de vista a pauta máxima, nunca perder de vista que o norte final não é a melhor coisa que dá para fazer aqui, não é virar e falar assim, olha, tudo bem, tem um banquete, dá para vocês pelo menos derrubar um croissant. Não, a gente quer dividir o banquete. Né? Mas se a gente quer tomar o moinho, a gente começa por dividir o pão. Né? A camaradagem, o companheirismo é isso, a gente começa por dividir o pão e no final para tomar o moinho. Né? Minhas perspectivas para 2026 e para esse próximo ciclo, infelizmente, são as piores possíveis. Quando o Milei assumiu na Argentina, eu vi muita gente com dó dos argentinos falando, pobres argentinos estão repetindo o nosso passado. Eu e muitos outros falando, eles estão indicando o nosso futuro. Né? A gente nota que, infelizmente, por mais que todo mundo já sabia que o governo de coalizão que foi feito, né? Porque venhamos e convenhamos, no final das contas, era quase que fascistas contra o fascismo, né? A coisa foi dando uma volta tão grande na lógica que, em última instância, boa parte das pessoas que compuseram o governo anterior agora estão na suposta base do governo. A conciliação demonstra os seus limites muito rapidamente, porque uma vez que se dá os dedos e perde o anel, e perde o dedo, e perde a mão, o cara quer o braço, e depois quer a perna, e depois que você não consegue mexer, ele fala, não preciso mais disso. Né? Então, infelizmente, a tendência de todo governo que concilia é a bancarrota. Né? Se a gente olhar a América do Sul nesse exato momento, e mesmo dentro dos limites da institucionalidade, a gente fizer uma comparação do que está acontecendo na Colômbia com o Petro, com o que acontece no Chile com o Boric, a gente vai ver a diferença brutal e gritante. Foram dois governos de esquerda que surgem depois de muito tempo de direita. Na Colômbia, inclusive, nunca havia tido um governo de esquerda. No Chile, a luta foi muito mais intestina, um ano inteiro das pessoas mobilizadas na rua. O Boric chamou para composição os setores de direita, depois os setores de um pouco mais de direita, e mais de direita, e mais de direita, e perdeu o governo. O Petro, que não tinha 1/1000 da base de apoio bicameral que o Boric tinha, leva as suas pautas para a rua, discute com o povo colombiano. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem as câmaras. Ele sabe que a política institucional ali não permitiu que ninguém, para além dele, fosse eleito. Né? Então, sabendo-se minoria, com quem que ele conta? Com o povo, com a massa mobilizada. Né? Quando a massa esteve desmobilizada, a Bolívia tomou um golpe. Quando a massa esteve mobilizada, o MAS retorna ao poder. Então, mesmo dentro desses limites, a gente precisa de entender, né, que a mobilização das massas, que a politização das massas é muito importante. E, infelizmente, a gente vem vendo um governo que é muito despolitizante. Né? Em todo este período que a gente teve até agora, a gente teve 2 chamadas de rádio e TV. Uma do Haddad, para tentar justificar por que ele estava taxando blusa, e uma do Lula, agora perto do 1º de maio. Mas é muito pouco. Não adianta mais acreditar que, faltando 3 meses para a eleição, eu vou sair gritando para todo mundo fazer café e bolo na esquina e abandonar essas mesmas pessoas depois de subir a rampa, porque isso não vai dar certo. Né? Então, infelizmente, para mim, né, a tendência é muito ruim. Pode ser, inclusive, que o Lula consiga se manter por ser uma figura histórica. Mas a pergunta é, o que acontecerá com o PT depois do Lula? Né? O Lula não está ficando mais novo, né? E o Lula não terá um 3º mandato. Quem é a liderança jovem do PT? O PT sequer consegue construir esse tipo de liderança para cidades. É só a gente pensar em Belo Horizonte, gente.
quem são os últimos candidatos do PT. Né? Vai voltar o Patrus, vai voltar o Nilmário, né? O PT jovem de Belo Horizonte é o Patrus e o Nilmário, sabe? É uma coisa absurda. Então, assim, essa não construção, ela despolitiza, né? E cria um vácuo que vai ser ocupado, não existe espaço vazio em política. Então a tendência é que quanto mais se concilia, mais se causa, mais se dá espaço para esse centrão, que é completamente fisiocrático, ele vai estar do lado sempre de quem estiver no poder e vai negociar com quem ele acha que tem mais possibilidade. Quem for o último vencedor da eleição? O PSD do Kassab. Então a tendência é que a gente veja dentro de pouco tempo, se não nesta eleição, na próxima, uma volta a um ciclo de direita. E a América Latina é caracterizada por esses ciclos. A gente tem um ciclo de direita, a população sofre horrores na mão desse ciclo de direita, se coloca um governo de esquerda lá, e o governo de esquerda tem uma tendência violenta a conciliar, e aí depois de um tempo o cara fala, não, se é para fazer isso, o cara da direita faz melhor, então aí volta o cara de direita, sofre de novo, né? E a gente vai nesse ciclo vicioso. É preciso de uma ruptura. E essa ruptura só poderá vir das massas organizadas. Esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Então as coisas são basicamente impossíveis até se tornar inevitáveis. É com isso que a gente conta. Tá certo, João. Obrigada. Seja bem-vindo de novo, tá? A São Gabriel.